Já recebemos aqui Carlos Eduardo Santos, assessor parlamentar e coordenador técnico de uma frente parlamentar aqui no Parlamento, que trata da carreira, da atuação dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que tiveram uma vitória histórica essa semana aqui em Mato Grosso. Carlos, bom dia, satisfação mais uma vez conversar contigo e bem-vindo aqui ao nosso novo Estúdio Transparente. Bom dia, Bruno. Bom dia, Neto, Gesiel. Pode chegar mais pertinho aqui, fica à vontade. Satisfação nossa de estarmos aqui mais uma vez, né? E dar um bom dia também para os 141 municípios aí, quase 142, né? Agora já vamos ter mais um. Mais um município. Mais um município aprovado lá pelo STF, que deve, em breve, estar aí tendo as estruturas necessárias para o município estar em funcionamento. E os agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias de Mato Grosso todo nesse momento também sintonizado aí, seja via rádio. Estão nos acompanhando internet, também? Estão nos acompanhando. Que maravilha. Porque o que ocorreu terça-feira é algo que tem a ver com a vida profissional e pessoal deles, né? E a gente tem uma grata satisfação de fazer parte, como você falou, como coordenação técnica desse trabalho aqui desenvolvido na Assembleia, de uma frente parlamentar composta aí por 5 deputados estaduais, né? E que tem feito um trabalho relevante aí a nível de sociedade de Mato Grosso e já está sendo levado até para outros estados. Ou seja, está inspirando outros estados também. Outros estados, a conseguir as resoluções aí junto aos órgãos que competem, categoria essa profissão dos agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias. A frente parlamentar presidida pelo primeiro secretário, deputado Max Russi, correto? Correto, perfeito. Vamos trazer uma fala do deputado Max Russi. Laurindo Neto conversou com ele essa semana, logo após a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que regulamentou, que trouxe esse marco regulatório para essas duas importantes categorias. Foi um dia histórico para a categoria, são praticamente 7 mil profissionais no estado de Mato Grosso e uma decisão, através da relatoria do deputado Sérgio, uma Câmara técnica aí presidida pelo deputado Walter Albano, com a liderança do presidente Novelli, todos os conselheiros apoiaram e colaboraram nisso. A gente teve a aprovação da condição de certificação e efetivação dos agentes. Então, muitos municípios tinham dúvidas. Dos 141 municípios de Mato Grosso, a maioria já tinha efetivado. Eu, particularmente, como prefeito, fui um dos primeiros de Mato Grosso, lá em 2005, 2006, a efetivá-los, mas muitos até hoje não efetivaram. Essa é uma problemática de Cuiabá, de Várzea Grande, de Rondonópolis, dos maiores municípios, e a incerteza, o medo, a insegurança do gestor de poder tomar uma decisão, efetivá-los e isso aí causar transtorno para o gestor no futuro. Mas isso estava causando uma insegurança muito grande, estava dificultando para essas pessoas a aposentadoria. Tinham muitos que queriam aposentar e não estavam conseguindo aposentar. Você pensa, você trabalha uma vida e chega na idade que você precisa buscar um benefício, precisa buscar uma aposentadoria, você não consegue, porque a legislação não dá, porque o gestor não quer assinar, porque às vezes tem algo que impede. Então, ontem o tribunal deu essa tranquilidade, uma decisão unânime, uma decisão importante, uma decisão que vai ser copiada em outros estados do Brasil. Mato Grosso sai na frente, é o primeiro estado, como outras ações. O curso técnico que a Assembleia Legislativa proporcionou, através da nossa indicação, nos anos passados, aí, quase 3 mil agentes puderam se tornar técnico nos 141 municípios, nos 10 polos. Agora tem condição, como técnico, de melhorar a sua remuneração, mas principalmente ter conhecimento, saber como atender melhor aquele cidadão, porque o agente de saúde é para visitar as casas, é para ver o problema da família, é para fazer esse serviço. Então, quanto mais ele se capacitar, se preparar, mais condição ele tem de fazer um serviço melhor na sua área. Então, a gente defende muito essa categoria. Eu, particularmente, desde quando comecei na política, eu tenho um trabalho muito forte em defesa, porque compreendo que a saúde preventiva é muito melhor do que a saúde curativa. A gente tem que investir nisso, na prevenção, na saúde básica, e investir nos agentes, dar essa condição. E o TCE ontem, com uma decisão que teve o apoio da Assembleia Legislativa. Nós aqui somos presidente de uma frente parlamentar, junto com outros deputados, que defendemos os agentes, que procuramos o Tribunal de Contas, que fomos lá, que fomos bem recebidos, que levamos essa demanda, e ontem foi um dia de vitória. Então tivemos essa vitória importante e agora, com essa decisão publicada, eu tenho certeza que vai trazer tranquilidade a esses profissionais e motivá-los a trabalhar ainda mais, trabalhar melhor e poder prestar um serviço de melhor qualidade à nossa população. Esse, portanto, foi o deputado Max Russi, que preside a frente parlamentar aqui na Assembleia sobre este tema. E, Carlos, eu quero iniciar o nosso bate-papo. Você
trazendo aí em detalhes quais são essas vitórias, as mais relevantes, que foram agora, sim, definidas pelo Tribunal de Contas, que foram regulamentadas nessa decisão histórica. Perfeito, Bruno. Como a gente costuma falar, foi um dia histórico, porque é um marco regulatório, né? O que acontecia aqui em Mato Grosso? Nós tínhamos as leis federais, nós temos, né, as leis federais, e alguns prefeitos interpretavam a sua maneira, qual que era a melhor maneira de entender e aplicar no seu município. E com isso eles faziam resoluções de consultas junto ao Tribunal de Contas, e cada conselheiro dava um entendimento diferenciado. E com isso, a cada conquista entendimentos federal, individuais, né? Não eram unânimes, não gerava uma jurisprudência única, vamos dizer assim, no Tribunal de Contas. E nós verificamos isso via frente parlamentar. E fizemos essa provocação ao Tribunal de Contas, pedindo que eles utilizassem o que eles têm lá hoje, que está sendo muito eficiente. É bom fazer essa referência, Bruno e Neto, porque hoje o tribunal tem um instituto ali dentro que são as mesas técnicas. Bacana. O tribunal deixou de ser só aquele tribunal só da fiscalização mediante processo. Ele faz uma conciliação hoje na sociedade. E quando nós vimos essa possibilidade de mesa técnica, foi acolhida pelo conselheiro Sérgio Ricardo. E daí começaram os trabalhos, onde não só reuniu a Assembleia Legislativa, nós reunimos a AMM, né, Associação Mato Grossense dos Municípios, algumas prefeituras que tinham resoluções, foram convocados os sindicatos da categoria do Estado, né, porque nós temos aqui alguns regionais e uma estadual, e ali foram feitos com a equipe técnica do Tribunal de Contas as avaliações do que se tinha, porque é complexa, uma matéria bem complexa, não vamos negar não. Entender o que é decidido lá em Brasília e qual é essa aplicabilidade aqui nos municípios. Só que a gente aceitou esse desafio. E esse desafio, o estudo da mesa técnica, chegou agora dia 17, o julgamento do que foi decidido, né? Essa mesa técnica. Inclusive, nós já temos aqui a publicação oficial, porque está tendo muita expectativa de como esse marco saiu, porque é uma nota técnica, né? E ela é a interpretação do tribunal a alguns pontos que nós temos aí dos agentes comunitários de saúde e a gente combate endemias. Foi um dia, uma tarde muito gloriosa para essa categoria, lotaram o plenário do Tribunal de Contas. Isso também tem que se ressaltar, porque não é todo dia que acontece isso no Tribunal de Contas, né? E estava ali presente, o deputado Max fez uma fala lá pelo esse trabalho belíssimo que ele tem desenvolvido, e lá foi julgado e aprovado por unanimidade esse marco regulatório que trata aí de alguns pontos específicos de como as preferir. E é bom ressaltar, Neto e Bruno, que não se encerra aí. Dentro do planejamento da mesa técnica tem um monitoramento, se a prefeitura vai cumprir ou não. De uma forma amigável, vamos dizer assim, conciliatória, e se não cumprir, aí vem a parte de execução em si, né? E aí a gente tem alguns pontos que foram abordados nessa normativa aqui, que a gente já está com ela, foi publicada ontem no Diário Oficial de Contas, e que já passa a valer a partir de hoje, né? Neto. Carlos, bom dia. Eu quero que você fale para a gente o que é que trata essa normativa que foi publicada hoje pelo Tribunal de Contas. Sim. Qual a obrigação dos municípios a partir de agora com os agentes de endemias e também com os agentes de saúde? São vários pontos. Vamos começar aqui de uma forma... Dá uma resumida para a gente, os pontos mais importantes. Os mais importantes, porque não tinha como, é bom explicar, até porque eles estão nos ouvindo, Bruno e Neto, que não tinha como resolver desde o seu problema que você tem ali na unidade, de às vezes falta alguma coisa, né? E Mato Grosso com essa diversidade que tem regional, até a questão salarial. Nós pegamos os principais pontos, né? O tribunal foi nos principais, que eram os gargalos que não deixava desenvolver de forma legal o trabalho do agente comunitário de saúde lá na ponta. Então, o primeiro ponto aqui que a gente pode se destacar as prefeituras, algumas entendiam que eles não teriam direito ao RGA. Por quê? Porque o salário deles hoje é vinculado ao aumento do salário mínimo.
E o tribunal fez a leitura da seguinte maneira: quando o reajuste do RGA for maior que o reajuste do mínimo, tem que se pagar a diferença. Então esse é um dos primeiros tópicos que a normativa trouxe, que a partir de agora as prefeituras têm que se preparar para pagar a diferença do reajuste do mínimo e o reajuste da RGA. Isso, que os prefeitos davam para todos os servidores municipais, só que excluíam os ACS e ACE. As leis vinham escritas dessa maneira. Paga-se os demais com a exceção do ACS e do ACE. E o tribunal entendeu que não pode ser feito dessa maneira. Outro ponto importantíssimo. A emenda constitucional 120, que foi aprovada em 5 de maio do ano passado, ela obrigou e colocou como condição dessa profissão a insalubridade. Seja ACS ou ACE, é insalubre. Sim. Tem que receber. Só que os prefeitos se resguardavam, às vezes mandavam um técnico de segurança do trabalho fazer um laudo lá no município, e às vezes o laudo falava que não era insalubre. E o ACS e o ACE ficava sem receber. Hoje não, o tribunal determinou com esse marco regulatório que a insalubridade tem que ser paga. A perícia só vai determinar o grau, se é mínimo 10%, médio 20% ou máximo 40%. Existem graus aí. Existem graus, que essa perícia só serve para isso. E outro detalhe que o marco trouxe. Aí o prefeito aceitava pagar esse percentual, mas sobre o salário mínimo, que hoje é 1.320, né? Não, o tribunal já determinou. É sobre o piso da categoria. Então, quanto que é o piso? 2 salários mínimos hoje está dando 2.640. Então, hoje, no mínimo, ele vai ter 10% de salubridade, daria uns R$260. Em cima do piso. Do piso. Está agora não tem como fugir disso aí. Quem já paga, o que vai ter que fazer? Vai ter que se adequar, né? De uma melhor maneira possível. E o tribunal, ele trouxe ainda... anexa a essa decisão, ela não é vamos dizer assim, ela pode sofrer alterações no futuro. Por que eu digo isso? Existe no Congresso Nacional um projeto de lei onde prevê que todo ACS e ACE tem que receber grau máximo, 40%. Então, se aprovado lá, automaticamente o tribunal vai alterar essa resolução para que determine também os municípios de Mato Grosso a pagarem os 40%. Ainda está em tramitação no Congresso. Está em tramitação no Congresso. Isso aí deve entrar em votação ano que vem, até pelas movimentações que a gente tem acompanhado aí a nível de Brasil. Outro ponto importante, quando ele entrava, qual que era de forma na profissão? Teste seletivo, tem que ser teste seletivo público por tempo indeterminado. Porque Qual a diferença? A diferença é que os municípios estavam fazendo teste seletivo simplificado. Esse simplificado ele só pode ocorrer, e isso aqui também está na normativa, em casos esporádicos. Teve um surto ali de dengue. Eu vou fazer uma contratação por teste simplificado, você vai trabalhar durante 6 meses, 1 ano, depois você vai sair. Prazo determinado. Isso não pode ser feito quando você vai fazer uma contratação para cobertura diária mesmo, por falta daquele profissional na área. Então hoje todos os editais têm que sair assim, também está nessa normativa. Não pode ser diferente, se sair um edital nesse sentido, vai ter que sofrer alteração. Teste por tempo indeterminado, é isso? Teste seletivo público por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. Ele é quase um concurso público, Sim. né? A diferença... Tem a mesma estabilidade funcional? Tem a mesma estabilidade. E aí você já toca em outro ponto, Bruno. Aqui tem uma situação também, os servidores dos ACS e ACEs, a situação deles é funcional. Quase 30 anos, 25 anos, sem saber se ele tem a estabilidade em alguns municípios. O cara está servindo. Né? De repente o cara quer aposentar e não consegue. Isso, né? Perfeito. Carlos, me permite trazer para nossa conversa aqui o assessor de imprensa da primeira aqui secretaria. Quietinho, aguardando a gente. Só observando. Tá admirando. Nosso amigo José Marques. Presente no nosso estúdio transparente aqui da Rádio. Bom dia, Bruno. Bom dia, nosso amigo Neto. Bom dia, Dr. Carlos. Bom dia, o nosso maestro também que está comandando a mesa. Estamos com 2 cantores, 2 artistas aqui. Aqui é artista também? Eu tento, Neto, eu tento. É aquele hobby, né? Aquele momento que você quer descontrair. Você toca um violãozinho e tal, canta. Aqui é jornalístico, mas daqui a pouco a gente abre pra ele dar uma palhinha. Principalmente se for rock and roll. Inclusive pra Tati, pra Itimara, a gente fez um som ali no programa. No programa da... Sim. Um somzinho aí, o Eduardo também tá chamando. Bom, uma hora a gente volta aí. Como é que você acompanhou todo esse debate também, essa vitória do... Então, esse foi, na verdade, como
o próprio Dr. Carlos falou, foi um fechamento, né? Um fechamento de uma história que começa lá atrás. Uma história que começa lá atrás. O deputado Max, ele, quando era prefeito de Jaciara, ele foi o prefeito pioneiro nessa questão de efetivar os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, né? Ele encabeçou essa luta lá atrás, né? E como deputado, ele vem concretizando isso, né? Ele costuma dizer, inclusive, né, o próprio Dr. Carlos está aqui para falar, que o agente de saúde, ele é a ponta da lança da saúde pública. Por quê? Porque ele tem o primeiro contato, ele vai na casa das pessoas, ele conhece as famílias, então é um trabalho extremamente importante que precisa ser valorizado, né? Então a gente acompanha com muita alegria, né? Eu que tenho acompanhado o Max desde quando ele era prefeito de Jaciara e acompanhando essa luta, né? A gente fica muito feliz, né? Tenho amigos que são agentes de saúde também e todos estão comemorando, ficam todos felizes, né? Porque contempla não só o agente de saúde, contempla aquela família também que está sendo atendida, vai ter um melhor atendimento, sociedade, enfim, né? É a sociedade que ganha com isso, né? E inclusive com a frente parlamentar, antes da frente parlamentar, doutor Carlos, teve a CST, né, que trouxe o curso táxi, foram mais de 3.300 agentes recebendo essa formação, em consequência da certificação. Tivemos uma formação técnica aí, né? Inclusive, pela Escola do Legislativo. Exatamente, Escola do Legislativo, entrando encabeçando também isso. Então é uma junção de forças que só traz benefícios para os agentes e para a sociedade em si. Bem lembrado. Vamos falar um pouquinho dessa formação que aconteceu? Eu acho que assim, acontece, Bruno e Neto, Zé tocou em pontos aqui importantes. O deputado fez questão até de se preparar, nós nos preparamos para algo que ia acontecer no futuro, né? Exato. Eu costumo dizer assim que o Max é um visionário, né? O Max ele consegue enxergar além do que nós estamos vendo. E lá no passado, quando eu falo passado, na época inclusive da pandemia, quando era CST, já prevendo o que ia acontecer aqui no futuro, ele me chamou, ele falou: Carlos, eu estou com a intenção de qualificar esse pessoal. Eu falei: poxa, mas no estado todo, como nós vamos fazer isso, né? Nós vamos usar a escola legislativa. Tem alcance aí, tem dentro da Assembleia. Mas a Assembleia vai propor isso a nível de Brasil. Nós não temos isso. Como nós vamos fazer? Vamos ter que desenvolver. E a Assembleia desenvolveu, a escola legislativa desenvolveu. Foi o primeiro de uma instituição pública, gratuita, material de primeira qualidade. As formações se deram nos municípios? Nos municípios. Foi distribuído por 10 polos. Legal. Nós saímos por região, né? Inclusive serviu de referência para outros estados. Serviu de referência. E saíram, como o Zé falou, mais de 3 mil. E olha o pensamento. Já estão hoje, né, qualificados. E já há uma PEC que foi apresentada lá no Congresso Nacional, PEC 18, que ela está em tramitação, também deve ser aprovada ano que vem, onde prevê que quem tem essa formação técnica, ele passa a ganhar 3 salários mínimos. Maravilha. Então, olha, o ACS que teve vai ter esse diploma apresentado, ele eleva, além da qualificação técnica, ele vai melhorar o salário dele. Então, além de todo esse benefício, mais conquistado pela Assembleia Legislativa, mais esse start que a Assembleia Legislativa deu através da Escola do Legislativo. Sim, perfeito. Com a aprovação dessa PEC, pode possibilitar aí melhoras de rendimento para uma categoria que é muito importante. Quando a gente fala de saúde pública. Muito importante, Neto. A gente fala e assim, nós não conseguimos enxergá-los, porque às vezes ele está passando na sua rua, na sua residência, e você nem está sabendo, mas o trabalho está sendo levado lá. Índice de vacinação, quem faz? É o agente comunitário de saúde. O primeiro combate que se deu lá da pandemia, às vezes até sem máscaras em alguns municípios. Você diz o agente que chega na família e vê a caderneta, ele que vai lá, está com a vacinação em dia ou não. Seu hipertenso, a questão É o agente de endemias, por exemplo, que é o responsável por controlar focos de contaminação de dengue nos municípios. Isso, e às vezes nós não ficamos sabendo, né? A gente não sabe, acha assim... um trabalho silencioso. Um trabalho que é importante para a sociedade. E é investimento em quê? Em saúde. Foi isso que a Assembleia fez com o curso técnico, investiu em saúde, porque foi distribuído nos 141 municípios o curso, e agora com o Tribunal de Contas dando essa segurança, e a gente volta aqui que eu acho que eles devem estar querendo saber, porque assim, explica para nós, eu falei lá na rádio, vocês vão ficar sabendo que eu vou ter essa segurança, sim, o Tribunal está abrindo aqui nessa normativa a oportunidade dos municípios certificarem e efetivarem eles, porque ele passava lá, o prefeito falava: não, Neto, você é ACS, mas você não é meu servidor,
Você não pode se afastar, você não pode pegar licença. Você é um ACS, eu não tenho nada a ver com você é um ACE. Hoje, com esse termo, não. Os municípios vão ter o prazo para certificar e efetivar esse servidor. Quando a gente fala de certificar, o que é isso? Certificar é o processo todo que ele passou, desde quando ele entrou no serviço público, Sim. enviado para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas bater o carimbo e falar tá tudo ok. Observar todo o histórico Todo dele. o histórico dele, toda a documentação. Tem todo um checklist aqui, inclusive nessa normativa que deve ser seguido, para que o tribunal dê o ok e a prefeitura, aí também beneficia a prefeitura, né? Que a prefeitura pode falar, ó, eu quero fazer, mas eu tinha medo do tribunal não aceitar eu fazer. E aqui está a regra para o município fazer. Então o município não... Tem essa perspectiva do gestor também, do a gestor. preocupação de fazer uma efetivação irregular. Isso. E outra, Bruno, algumas prefeituras perdiam recursos federais, por quê? Às vezes ele falava assim, bom, eu estou precisando cobrir aquela área, eu vou contratar o Zé Marques para cobrir lá do meu bolso. Sendo que ele tem o direito de informar o governo federal que ele tem mais um agente de saúde e o governo federal que manda o pagamento do salário dele. O recurso vem do governo federal para pagar o salário dele. Todo final do mês está em conta sem problema algum. E aí entra até, eu acho que até a gente já discutiu em outras oportunidades aqui, eu acho que também é algo que eles estão esperando muito, até porque está chegando o final do ano. O governo manda 13 parcelas. Sempre há uma discussão no seguinte sentido, tá, eu tenho direito a essas 13 parcelas mais o meu 13º? Sim. Aqui na norma vem 13 parcelas. Mas e se o prefeito pegar e pagar o 10º? Bom, se ele pagar o 10º com essa parcela que vem a mais, ele vai ter que repassar mais uma também. Isso está aqui na normativa. Que deve criar aqui ele fala na resolução, criar incentivos, prêmios, abonos, está bem claro aqui. Na prática seria um 14º? Na prática seria isso, né? A gente seria um plus a mais para que final bônus. Do ano ele chega, tem mais contas para pagar. Contas para pagar. Quem não, né? E aí a prefeitura não tem que ter medo desse repasse, porque o dinheiro vai ficar no município. Ele vai gastar ali, o ISS que volta, caixa a mais. Então, assim, e eu posso usar como prefeito essa parcela extra, até para, o que o nome já fala, incentivar. Eu estou te dando mais um, só que assim, na lei que eu vou fazer, eu quero que você trabalhe também. Então, isso também tem na normativa. E para o município, isso também é uma questão de, se a gente começar a olhar um pouco do ponto de vista da prevenção, isso significa economia. Exato, sem dúvida. Exato. Esse ponto é importante. Exato, o município ele vai deixar, por exemplo, de ter que tratar o paciente lá com um caso de dengue, com um caso de Covid. Ter os custos no postinho, na policlínica. Exatamente. Lotação de hospitais, evita as judicializações para internações. Exato. Né? Falávamos anteontem, Bruno, acho que na quinta-feira falávamos ainda sobre isso. Uma simples visita de um agente de saúde consegue, por exemplo, com um técnico bem treinado, é claro, bem equipado, ele consegue, por exemplo, detectar uma pessoa que está em risco de infarto. Um AVC ali. Um AVC, né? Isso. Então é muito importante esse investimento, porque ele, assim, não apenas do ponto de vista de economia para o município, mas a gente está falando de seres humanos, de pessoas. Claro, está dando qualidade de vida para as pessoas. A possibilidade de ser humano viver mais com qualidade, né? A possibilidade de um filho não ter que chorar a ausência de um pai, por exemplo, por uma morte precoce, por uma falta de um diagnóstico. A gente sabe que os postos de saúde andam lotados. Né? Essa atenção primária, ela e o cara está lá na sua casa, que às vezes tem até aquele que tem medo a roupa branca lá, que não quer ser atendido por médico, você começa a levar a sua pressão. Até a fobia do jaleco, né? Aí o ACS, ele tá na sua casa, é um amigo seu que chega, toma um café, toma um suco e vai te atender. E falo mais, vou fazer até uma referência aqui, foi bom isso que você puxou, Neto, porque é o seguinte, vocês estavam falando aqui no início, nossa, temperatura aí tá de uma forma... Você pode usar o ACE, por exemplo, até numa questão ambiental. Isso é previsto na legislação dele. Por exemplo? A gente pode desenvolver campanhas aqui em Cuiabá mesmo. Eu sou cuiabano, mas eu fico assim... Eu não consigo entender a lógica até hoje das pessoas cortarem árvores. Porque eu não quero folha seca na minha calçada. Sim. Sabe? Uma cidade como Cuiabá impensável. Uma conscientização ambiental. Você pode usar o ACS ou o ACE. A questão da coleta seletiva de lixo. Né? Bacana. A gente é comprovado, você vê, eu estava lendo uma reportagem sobre a Colômbia. Tem uma cidade, eu não sei se é Medellín, onde foi provado que a nova forma de você plantar as árvores ali reduz em 4, 5 graus a temperatura.
E nós não vemos isso aqui em Cuiabá, principalmente. Né? Só fazendo um parênteses, eu morei em Campo Grande há 9 anos. E eu estive, inclusive, lá nesse fim de semana passado, no feriado. E realmente, as cidades que são mais arborizadas, elas tendem a ser mais frescas. Sem dúvida. Eu vi reportagem recente, Campo Grande está entre as capitais mais arborizadas. Mais arborizadas, país. Exatamente. A sensação térmica é outra. É outra. E nós eu morei 9 anos lá. E nós éramos da Cidade Verde, né? Exatamente. Nós éramos da Cidade Verde. Exatamente. Né? Então, assim, é importante o que o Carlos está falando nessa questão do agente também dar essa orientação para as famílias. Agente de transformação, né? De educação. O prefeito pode utilizar melhor essa ferramenta. Tanto que aqui na normativa tem, que o tribunal também está desenvolvendo, em conjunto com a Assembleia, um tipo de programa ali, um aplicativo, onde você vai poder explorar melhor esse trabalho do ACS, do ACE. Isso você consegue monitorar por tempo real, não tem essa do prefeito falar, ele não está trabalhando. Hoje, se você consegue, você tem, e se ele está rendendo, não. E se ele não está rendendo, qual é o motivo? Porque hoje nós também temos uma categoria, e isso é bom que se ressalte, com uma faixa etária já elevada, porque o programa começou em 91, né? Então eles já estão em fase de aposentadoria especial. Então, são profissionais aí de 50, 60 anos. A média já está chegando nisso, mas se você imagina, caminhando em Cuiabá nessa temperatura aí... Sim. Nos Mato Grosso, de modo geral, Mato Grosso, muito quente, de modo geral, né? E assim, não ter essa proteção que seja. Então, assim, as prefeituras têm que começar a olhar, até fazer uma prevenção para não perder esse profissional. E os próximos que entrarem, eu até faço uma ressalva aqui. É interessante essa discussão. Eu acredito que, não vou dizer que vai ser pior, mas tem que se atentar ao gestor para treiná-lo melhor. Porque quando se entrava nessa profissão, a maioria é por dom. Cara, eu quero ser agente de saúde, o cara gosta, até porque quando entrou era menos de um salário mínimo. Sim. Hoje, nós vamos ter processo seletivo aí com salário inicial de quase 5 mil reais. Se você olhar, dependendo da realidade do município, não vou falar que Cuiabá, o custo de vida é alto, mas já está causando até uma certa inveja de outras áreas. Que fala, poxa, o cara vai ser ACS, entrar ganhando 5 mil, porque ele tem aqui também determinada normativa, já com prazo de 180 dias, as prefeituras têm que implementar os planos de cargos e carreiras. Perfeito. Então ele tem uma carreira, ele tem um piso, ele tem uma carreira, um piso que sobe todo ano, ele tem uma carreira e ele tem uma segurança jurídica. Então, às vezes vai entrar um cara que vai querer ser ACS, AC, que ele não tem um dono, ele está entrando pelo dinheiro. Sim. E isso é ruim. Né? Que eu diga assim, as melhores forças de segurança do mundo que nós temos são aqueles que eles querem ser e de uma forma que o cara tem dom para ser, por exemplo, um militar. Por paixão, né? Por paixão, e não pelo financeiro. Você sabe que senão ele fica ali e fala, eu vou ganhar, vou encostar, eu vou ali num padrinho meu, eu saio e fico só... E a sociedade que perde, como nós estamos falando aqui, ressaltando toda hora. Esse trabalho aqui do TCE ativa é um reflexo na sociedade, o Zé lembrou bem aqui. Nas comunidades, lá na ponta, nos mais carentes, né? O Sérgio Ricardo, o conselheiro Sérgio Ricardo, gosta de ressaltar. Eles são a ponte entre a vida e a morte, às vezes, daquele que não tem condição mesmo de pagar um plano de saúde. Sem dúvida. Então, assim, por isso se tratar de uma forma histórica, o que aconteceu agora no dia 17, e parabenizar todos os atores envolvidos, né? A Assembleia, a MM, o Tribunal de Contas, que abraçou essa causa e deixou claro que não se encerrou aí. Vai ser lançada uma cartilha, inclusive, para ser entregue aos prefeitos, aos secretários de saúde, orientando ali um canal específico para o próprio ACS denunciar que não está sendo cumprido aquilo no município, né? Então, assim, eu acredito que Como você disse, então essa mesa técnica ela segue trabalhando. Ela segue no monitoramento. Na aplicabilidade, na aplicação da. Para lá no final regra. ver se funcionou ou não. Não é mais aquela coisa. Baixei uma resolução. Jurídico, consulta aí. Não. Vamos ver, vamos pegar aqui por ordem alfabética. Alta Floresta. Como que tá? Tá cumprindo o piso? Tá efetivando? Tá pagando incentivo? Tá pagando salubridade? Fechou. Alta Floresta, eu não preciso mais, né, cuidar. Alto Araguaia, até chegar em todos. Falar, não, tá tudo redondinho. Mato Grosso é exemplo, como os outros tribunais estão querendo o exemplo que a gente tem aqui em Mato Grosso, como foi também do curso técnico, né? Mato Grosso está sendo pioneiro. Mato Grosso vai exportar, então, essa... Com certeza. A Paraíba já adotou, já tem o tribunal reunindo lá e buscando a solução que houve aqui em Mato Grosso. Eu acho isso, né,
assim, para nossa Assembleia, enfim, para Mato Grosso é um exemplo muito bom, né, que a gente está exportando aí para os outros estados. Bruno, eu lembrei agora de um caso que eu fiquei sabendo há algum tempo atrás, envolvendo um agente de saúde de um outro estado, é claro. Numa dessas visitas de rotina, ele conversando com a avó de uma criança lá, parece que a mãe não estava, ele descobriu que uma menina, ela descobriu que, eu fiquei sabendo através de uma pessoa que conhecia ela, descobriu que essa garota de 8 anos parece que estava com um probleminha, já de mulher, né, com um corrimentozinho, essas coisas, né. Ah, mas é só uma coisinha boba, banal e tal. E aí ela fez um encaminhamento todo, levou para um pronto atendimento, aliás, para uma unidade básica de saúde. E nessa unidade básica de saúde eles fizeram uma investigação e descobriram que aquela garota ela vinha sendo vítima de estupro. Olha só. Olha só. Então, assim, foi uma intervenção de um agente de saúde, que bate ali na casa. Um olhar sensível, né? Que ela interessou por um Olhar caso, mas é sensível. só uma coisinha frequente que está vindo na garota. Não, peraí. Tem algo mais, Esse né? profissional já tem uma experiência, Exatamente, Tem. né? Tem uma sensibilidade. Né? E da mesma forma a gente vê muitos idosos, por exemplo, que são maltratados dentro de casa. Né? Existe não é só cuidar da saúde, existe uma... Você imagina o que é? O lugar mais sagrado que se tem numa sociedade é seu lar. É a nossa casa. Você vai abrir, você não abre sua porta da sua casa para qualquer um. Lógico. E principalmente no interior o pessoal é muito sistemático. resistente. Quando a gente é forasteiro, chega ali. Aí ele abre a casa, coloca você ali no lar, você vai ficar sabendo de coisas que é até um reflexo que aí o Neto ressaltou aí. Você imagina a cabeça desse profissional se ele não tiver um treinamento. Lógico. Sim. Ele tem a família dele, ele tem o trabalho dele, e aí ele tem que filtrar isso aí. E vamos ressaltar aqui que não é um profissional que anda de carro, né? Isso. Eles não estão no Uber nem num carro branco da Secretaria Municipal de Saúde, Isso de mesmo. Estado, do Governo Federal. Eles andam a pé, né? E outra coisa, né? 80% mulheres. Ainda tem a questão de nós estamos num estado que virou frequente, toda semana tem feminicídio. Sim. Essa profissional entra num lar desarmada, despreparada, houve uma situação dessa, né, que descobre uma situação dessa, que querendo ou não é mãe, alguma coisa. E a gente tem relatos, até tem uns vídeos interessantes nas viagens de frente parlamentar, Câmara Temática. Eu já passei em 32 municípios aqui pela Assembleia visitando esses profissionais. Tem um caso lá de Sorriso, de uma agente de saúde também, que na primeira semana dela, ela entrou em uma casa, a mulher tinha deixado a porta aberta e a mulher estava com a corda já pronta para cometer suicídio. E queria ela como testemunha. Caramba. E ela tremeu toda, a sorte que ela conseguiu fazer com que a pessoa esperasse, ela trouxesse a médica da unidade para ali apaziguar a situação. Pra conversar, isso, para ver, não faça isso. Aí você imagina esse profissional. Outro ponto que a gente tem que ressaltar que aconteceu em 2023, 2021, em Primavera do Leste, acho que vocês ficaram sabendo, foi mais ou menos dia 25 de agosto, teve um maluco lá, teve um surto na cidade. Ele foi para uma unidade de saúde para matar a médica da unidade. Sim, e nisso uma ACS, a Regi Rose, que era o nome dela, entrou na frente, a médica estava até gestante, entrou na frente, ele esfaqueou, matou a agente de saúde, esfaqueou a médica, mas a médica sobreviveu com a criança. Mas a agente, infelizmente, não resistiu. Faleceu. Ou seja, são inúmeras as realidades que a gente não consegue nem imaginar. Nem imaginar que eles passam para a gente falar assim, mas esse pessoal não trabalha. Não é bem assim. Acho que a gente desconhece, né, assim, a realidade desses profissionais da saúde. E que estão nos mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil. Hoje eles são quase 500 mil a nível de Brasil. E muito bem articulados a nível nacional, tanto que são esses projetos que estão tramitando lá de 3 salários mínimos, insalubridade, a aposentadoria especial também, o tribunal não tratou dela, porque não era matéria daqui do Tribunal de Contas, mas ele tem um processo específico lá em Brasília, onde prevê que eles se aposentem com 25 anos de trabalho. Porque tem 25 anos, igual você falou, né, Neto? Sem carro, sem... Na rua, batendo, vamos falar assim, batendo perna, né? Que você vai ali, subir no morro, descendo no morro, dependendo de você enfrentando cobra, aí tem gente que até correu já de búfalo no interior aí. Aí um clima extremamente agradável nesse inverno que é graus de Mato Grosso. Mas esse não é um tema que está previsto na normativa. Na normativa não, o tribunal não prevê, só fala que tem que fazer o recolhimento do INSS ou da Previdência própria quando passa a ser
servidor do município, mas está sendo amplamente discutido em Brasília e deve ser aprovado também ano que vem, já prevendo também a idade mínima, prevendo a paridade, porque para que ele aposente com os rendimentos que ele vai estar no momento da aposentadoria, para que ele não tenha perda. Perfeito. Tá, nesse sentido, ele está muito bem encaminhado. A nível de Brasil, eles são bem articulados politicamente. Já tive presente aqui pela Assembleia, inclusive agora no início do mês, né? A caravana aquele movimento em Brasília, né? O Max organizou aí uma caravana. Nós tivemos acompanhando lá, é muito bem articulado com os deputados federais, com os senadores, e eu acho que não vai ter dificuldade em eles estarem aprovando lá ano que vem, igual nós tivemos aqui em Mato Grosso também, com esse marco histórico aqui que a gente teve. Viu, Bruno? Eu sei que você precisa chamar o intervalo. Já não, vamos embora. Mas eu gostaria de Sextou. linkar um tema que também é muito relevante e aproveitar até a presença do Zé Marques, que está aqui com a gente. O deputado Marques também tem tratado de um outro assunto que está diretamente ligado à saúde, né? E aí tem tudo a ver também com os agentes de saúde, agentes de endemias, que é o trabalho de prevenção ao câncer de mama e colo de útero, né, Zé Marques? Sim, temos trabalhos que estão sendo feitos. Exatamente, que é o fortalecimento de ações de prevenção, como forma de sensibilizar sobre a importância disso. Dá para falar um pouquinho para a gente sobre isso? Justamente, o Ministério da Saúde, ele fala aqui o seguinte, que há muita dificuldade nesse rastreio da doença, do câncer de mama, né, e colo do útero, por questões sociais. O Max é um deputado que está alinhado com o social. E o que acontece? As mulheres de baixa renda, elas não têm esse acesso, muitas vezes, à informação, ou até mesmo no município não tem um aparelho de mamografia ou algum outro aparelho que possa fazer esse trabalho de prevenção, né? Então, assim, o Max ele tem olhado para essa questão e direcionando emendas para esses municípios, para a saúde, para custeios da saúde, e o papel da Assembleia é importantíssimo nessa questão, né? Para que essas prefeituras possam estar investindo em ações de prevenção, nesses próprios exames, né? Nessas orientações para essas mulheres, né? Inclusive, nesse ano, teve, Neto e Bruno, uma parceria da Assembleia, através do deputado Max, com acho que foi o SESC, né? Que tem aquela carreta que vai para os municípios para poder atender aí as mulheres. Ficou algumas semanas em Jaciara, atendendo ali a região sul, e até, inclusive, o pessoal de Alto Araguaia foi para realização de exames? Exames, vários procedimentos. Foram mais de 4.000 procedimentos atendendo as cidades do Vale de São Lourenço, as cidades do sul ali também, o pessoal de Rondonópolis pôde participar, e também Alto Araguaia, o município ali de Pedra Preta também, algumas mulheres tiveram esse acesso. Então é importante isso, a gente se atentar a essa questão social, que é uma coisa que realmente muita gente não vê, né? Aquela mulher que precisa do atendimento, mas não tem esse acesso. Então... Foi bom tocar que dia 25 agora, acho que vai ter uma aqui no Milton Figueiredo, inclusive é uma iniciativa do Max, lançamento da cartilha sobre direito à saúde da mulher. Maravilha. O pessoal de cartilha. Vai falar de todos os direitos que a mulher tem, de leis relacionadas. É uma cartilha. A Josiane Campos, que está promovendo também, né? Que é da e a Josiane tem um trabalho muito bacana, né? Da Arvende, inclusive. Dia 25, quarta-feira. Dia 25, quarta-feira, às 8h30, já estão abertas as inscrições. Vai ter certificado aqui pela Escola Legislativa. É bom até ressaltar, a gente está como parceiro aí da Frente Parlamentar, justamente por ser um público que atinge, né? 80% são mulheres. A gente fez questão de estar junto nessa luta aí também.